Outro recurso que você pode utilizar com relação às planilhas eletrônicas são as funções, muito semelhante às fórmulas. Na realidade, as funções têm a finalidade de facilitar o trabalho com relação que você teria com as fórmulas. Imagine a seguinte situação: você precisa vir aqui e somar toda esta coluna, numa outra circunstância, né? Você precisa somar toda essa coluna de notas aqui para ter um resultado total dessas notas, que seja um livro caixa ou qualquer outra coisa assim. Você imaginou o trabalho que você teria que digitar o sinal de igual, denominar a primeira célula, no caso C3, depois você colocar o sinal de mais, denominar C4, sinal de mais, C5 e assim por diante. Opa, aqui. Então seria muito trabalhoso realmente a gente fazer todo esse trabalho, né? Fazer toda essa atividade. Então, o mais interessante é você então entrar com o recurso da função. O recurso da função você só precisa memorizar o nome da função e digitar o intervalo de células, nesse caso aqui. Qual que seria o nosso intervalo de células da somatória? Seria da célula C3 até a célula C31. Então, você começa como você começaria uma fórmula, ou seja, o sinal de igual, o nome da função, no caso vai ser soma, abre-se o parênteses, digite a primeira célula que você pretende colocar nessa somatória, no caso C3. Aqui você colocaria 2 pontos e a última célula que você gostaria de somar, no caso C31. Fecha o parênteses, Enter, e ele retorna para você o resultado. Muito fácil. Um recurso também que existe em todas as planilhas também é o botão de soma. Basta você vir aqui, clicar na célula e clique no botão de soma, que ele já pressupõe a sequência numérica que você gostaria de somar. Aí você só pressiona um Enter e ele retorna para você. São duas funções realmente muito fáceis de utilizar, muito utilizadas, né? Mas imagine a seguinte situação: você precisa somar toda uma coluna, mas também existe um número na outra coluna que você também precisa fazer a somatória dela. Tem como acrescentar isso na nossa função? Tem sim. Então, você vai na linha de entrada, clica ainda dentro do parênteses, coloca o sinal de ponto e vírgula e a referência de qual célula você quer somar. No caso, vamos supor que seria a célula D3. E aí você pode pressionar o Enter. Veja que ele trouxe para você a somatória de toda essa coluna mais a célula D3. Então, se não tiver nada em D3, se tiver 0 em D3, ele volta o valor anterior, 198. Agora, se eu acrescentar qualquer número aqui em D3, ele automaticamente atualiza lá, sem interferir em qualquer outra célula. Muito bacana essa função de soma. Mas também não é somente essa que nós utilizamos aqui no Calc. Existem várias outras funções. Na realidade, o Calc utiliza uma gama de funções, onde numa próxima aula eu vou mostrar para vocês como utilizá-las. Ele vem com uma caixa de diálogo, um tutorial para poder ajudar vocês a inserir essas funções. Algumas muito usuais e outras mais utilizadas em campos específicos. Continuando com as nossas funções, ainda falando sobre a função soma, nós aprendemos aqui no item anterior que para fazermos a somatória de um intervalo de células, eu digito o nome da função, soma, abro parênteses, a primeira célula do intervalo, 2 pontos, e a última célula desse intervalo. Se eu quiser também acrescentar uma célula separada, eu ponho ponto e vírgula e aqui acrescento o endereço dessa célula. Mas também posso fazer da seguinte maneira também, aproveitando as alternativas que a função permite ao programador aqui da sua planilha fazer. Um exemplo seria, imagine que vocês desejam somar a coluna 1 e a coluna 2 somente, e retornar para vocês esse valor. Então, eu posso vir aqui, fazer primeiro então a função soma, clicando aqui no botão soma, ele me dá esse intervalo, pressiono Enter, venho aqui, põe a função soma, Enter, me deu, retornou o intervalo. Eu posso vir aqui, colocar o sinal de igual e mandar somar
essas duas células. Então, vou lá no sinal de adição. Outra célula e Enter. Mas imagine que a situação fique um pouco mais complexa. Às vezes não é somente essa sequência numérica. Eu tenho uma sequência de números para serem somados em células totalmente diferentes, em planilha separada, que depois também a gente vai aprender como fazer essa somatória em outras planilhas, interligando essas planilhas. Então, você pode também utilizar a função soma, ou qualquer outra função, referindo ao intervalo de células, separando elas entre ponto e vírgula. Olha o exemplo. Quero somar então a coluna C e a coluna D. Sinal de igual, digito a função, abro parênteses, C3, em 2 pontos, C31, pronto, eu fiz o meu primeiro intervalo da primeira coluna. Mas aí, antes de fechar o parênteses, eu ponho ponto e vírgula, coloco o início da próxima sequência, no caso seria D3, 2 pontos e a última célula desse intervalo, no caso D31. Fecho parênteses e Enter. E automaticamente ele retorna para mim. Então, a função ela também é flexível, ela permite você fazer também, além de uma sequência numérica a ser somada, no caso do nosso exemplo aqui, ela pode também somar números aleatoriamente em outras células, como também pode somar outra sequência numérica, no caso dessas duas colunas que a gente usou como exemplo. Vamos aproveitar que estamos aprendendo sobre as funções e aprender também um recurso muito interessante do Calc, que é a caixa de diálogo, que traz um assistente auxiliando vocês a lidar com essas funções. Muitas vezes a gente acaba esquecendo do nome das funções, então basta você utilizar esse assistente para tentar relembrar a maneira de utilizá-la. E muitas vezes também até como aprender outras funções que talvez sejam do campo específico que você vai trabalhar. Um exemplo aqui, nós fizemos a média através de fórmula. Vamos usar então uma função que existe aqui no Calc, que é a função média, e vamos utilizar esse assistente que vai nos auxiliar a colocar essa função aqui nesse espaço. Você clica na célula que você pretende inserir a função, você vai aqui no assistente de funções, clica, vai abrir para vocês essa caixa de diálogo. Nessa caixa de diálogo você tem aqui as funções separadas por temas, tá? Nós temos aqui funções recém-utilizadas, todas as funções, banco de dados, data e hora e assim por diante. No caso, vou deixar aqui em todas as funções e vou procurar a função específica que eu já quero utilizar. No caso, é a função média. Então, você vem aqui na listagem, vai estar por ordem alfabética. Encontrando a função que você deseja utilizar, dê 2 cliques nela para que ela venha para dentro da caixa de diálogo. Aqui na caixa de diálogo, você vai simplesmente colocar o endereço das células onde você pretende fazer a média. No caso, você tem aqui a célula C3, então você dá um clique aqui no primeiro número, que seria C3, e depois, no segundo número, você dá um clique nesse espaço e digita a próxima célula que você quer fazer esse cálculo de média. Veja que ele traz para você o recurso de você continuar inserindo mais intervalos de células. Mas no nosso caso aqui de exemplo didático, somente essas duas células. Ela já preenche para você automaticamente. Clica no OK. Pronto. A sua média já é retornada para você aqui. E aí, para você fazer nas outras células, você não precisa ficar preenchendo. Como nós aprendemos, é só usar a alça de autopreenchimento. Então, você vem aqui, arrasta no cantinho direito inferior da célula e arrasta, e ela preenche para você com todas as médias aqui. Se você também quiser, que no caso, um aspecto visual, você pode selecionar esse intervalo e selecionar aqui o botão acrescentar casas decimais, né? Então, vamos adicionar aqui uma casa decimal. Veja que ele organiza para nós com vírgula e zero para aqueles números que estavam. E as outras ele arredondou. Muito prático, muito fácil. Faça bom proveito das funções. Dê uma mexida aí. Aprenda todas as que você considera importante no seu campo de trabalho. E sucesso! Vamos aprender agora um outro recurso muito interessante das planilhas eletrônicas
que é a referência dos cálculos feitos a diversas planilhas. Como assim? Se você observar aqui no canto esquerdo inferior, você vai perceber que nós temos aqui, eu coloquei 3 planilhas aqui. A primeira planilha referente a esses alunos do primeiro bimestre. Aí eu fiz uma cópia dessa planilha e repliquei ela aqui, ó. Fiz uma colagem aqui dessa planilha, né? Eu vou utilizar os mesmos dados e é para finalidade didática. Imagine também que eu preciso aqui, claro, o quarto bimestre. Eu não tenho aqui o quarto bimestre. Então, para fazer a cópia dessa planilha é muito fácil, muito simples. Você segura pressionado a tecla Ctrl do seu teclado, pressiona o botão do mouse, veja que aparece um sinalzinho de mais, ó, conforme eu solto o Ctrl ele desaparece o sinal de mais, enquanto eu estou pressionando o botão do mouse. Então, segurando aqui a tecla Ctrl, arrasto para o lado e ele vai duplicar essa planilha para mim. Veja que ele duplica a planilha, como ele não pode ter o mesmo nome, essa é uma regra que existe das planilhas eletrônicas, ele trouxe com o terceiro bin, hífen, aqui um underline aqui, 2. Aí o que eu faço? Eu só venho aqui e renomeio, dou 2 cliques aqui em cima, né, ou clico com o botão direito e pego renomear, e aí eu digito o nome dessa planilha. No nosso caso, nosso exemplo, para finalidade didática, eu vou chamar ela de quarto bimestre, né? Então, supomos então que nós temos aqui notas do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, né? Vamos só diferenciar aqui. O primeiro bimestre eu mudei aqui nesse aluno Adriano, eu fiz uma nota diferente ali. Aí vamos fazer aqui como se ele tivesse ficado com 5 de média. No terceiro bimestre, vamos imaginar que ele ficou com 2 de média. Aqui no quarto bimestre, vamos deixar essa nota mesmo. Então, nós temos uma nota diferente em cada um dos bimestres para este aluno. E aí eu preciso fazer uma média anual. Eu quero somar essas 4 notas e fazer o cálculo de média desses 4 bimestres. Eu vou, então, fazer novamente uma cópia aqui dessa planilha. Uma outra maneira que você tem de copiar a planilha é você clicar com o botão direito, né, pegar, mover ou copiar planilha. E aí você pode vir aqui nessa caixa de diálogo que aparece para você, né? Ele vai deixar dentro desse documento que eu quero manter essa planilha. E aí eu vou inserir, né, aqui uma cópia. Aí você tem que ativar essa opção cópia. Então, ok. Veja que ele copiou para nós, ó, né? Aqui ele copiou anteriormente. Então, arrasta ela para cá. Botão direito. Vou renomear essa planilha. Vou colocar ela como média anual, o nome dessa planilha. Vou fazer aqui uma alteração nas nossas colunas, né? Vou selecionar essas 3 colunas. Vou excluir. Porque o que me interessa agora é somente a média anual. Então eu vou mesclar aqui a célula, digitar o nome desse campo, dessa coluna. Lembra que você pode alterar aqui o tamanho da nossa coluna, né? Você também pode formatar aqui o segundo plano dela, indo nessas teclas de atalho aqui, da barra de ferramentas. Desculpa, tecla de atalho não, na nossa barra de ferramentas. Seleciona o intervalo que você queira preencher com efeito de bordas. Pronto, agora nós já estamos com a formatação da nossa planilha para receber a média anual. Então, como que eu devo proceder? Mesmo sistema, vamos usar o assistente de função. Você pode pegar aqui, na barra de ferramentas, essa caixa de diálogo que você já conhece, onde estão todas as funções. Procura a função que eu quero inserir. No nosso caso é a função média. Achei a função. Dou 2 cliques para que ela apareça aqui nesse campo fórmula. E aqui que vem a sacada, né? Nós teremos 4 números para serem somados e feita a média. No caso do número 1, o meu cursor está piscando aqui, eu vou lá no primeiro bimestre, na planilha do primeiro bimestre, veja que ele aceita e mantém a caixa de diálogo aberta, vou puxar ela um pouquinho aqui para o canto, e clico na média desse aluno na planilha do primeiro bimestre. Veja que interessante, então aqui no campo fórmula ele colocou igual média, como vocês já aprenderam, abre parênteses, e aqui ele colocou o nome da planilha, ponto,
e o endereçamento da célula, no caso é E3, certo? Dou um clique no número 2, clico no segundo bimestre, que é da onde eu quero buscar, e clico na célula. Mesma coisa lá. Buscou o nome da planilha, a referência da célula, tudo direitinho. Vamos repetir no terceiro caso aqui, no bimestre 3. E, por último, no quarto bimestre. Terminando de selecionar as células no intervalo dessas planilhas, você dá um OK. Pronto. Ele retorna para você a média anual deste aluno. Viu como é fácil? E aqui, quando você precisar saber como que é digitada essa função, ela aparece aqui para você. Agora que já aprendemos a trabalhar com fórmulas, funções, formatação das células, existe também um requisito muito interessante, uma ferramenta muito interessante das planilhas eletrônicas e principalmente o Calc que possui essa ferramenta, que é a formatação condicional. A formatação condicional, ela tem a finalidade de auxiliar na visualização dos dados de acordo com o retorno dessas informações para vocês. Um exemplo. No caso das nossas notas aqui, imagine a situação do professor. O professor está aqui fazendo uma filtragem aqui das informações dos seus alunos, ele terminou de cadastrar as notas desses alunos e ele precisa visualizar se esse aluno está bem de média ou ele está abaixo da média. Então, esse recurso da formatação condicional pode auxiliar o professor nessa visualização, para que ele bata o olho na planilha e veja quem são os alunos que estão abaixo da média ou acima da média. Para utilizar esse recurso da formatação condicional é muito simples. Existe um assistente de função aqui que vai auxiliar vocês a fazerem ele. Primeiro, selecione o intervalo de células que você pretende fazer essa formatação condicional. No caso aqui da nossa coluna média, como exemplo, vá no menu formatar, selecione a opção formatação condicional e vai abrir para vocês esse assistente aqui da formatação condicional, essa caixa de diálogo com esse assistente. Aí nós temos aqui, já traz para vocês a primeira condição. No nosso exemplo, nós vamos precisar de duas condições. A primeira condição seria a seguinte: os alunos que tiverem notas abaixo de 6, eles deverão aparecer em vermelho, para que fique fácil a visualização desses dados. Então, como é que eu faço? O valor da célula, eu seleciono aqui, que eu quero o valor da célula, que seja menor ou igual a, aí você digita aqui o critério do campo, no caso 5,9, então se o aluno que tira abaixo de 5,9 ou menor que essa nota, ele precisa retornar para mim. Aí você vem aqui no estilo de célula, você tem alguns estilos pré-definidos, mas eu não quero esses estilos pré-definidos, eu vou pegar novo estilo, e eu quero que ele mude para mim somente a cor da fonte. Então vem aqui nessa caixa de diálogo, seleciona a cor, como vai estar abaixo da média, nós vamos colocar aqui um vermelho claro para ele. Então, ok. Toda vez, então, que esse aluno tirar uma nota abaixo de 6, ele vai aparecer em vermelho para nós. E também, vamos aproveitar, então, fazer uma segunda condição, que seria o valor da célula maior ou igual a 6. Todo aluno que tirar nota maior ou igual a 6, ele vai retornar para mim a coloração, aqui vem no efeito de fonte, azul. Fiz as duas condições, você pode fazer até mais condições, Ok. E ele automaticamente preenche para você as cores. E o interessante é que ele mantém essa formatação condicional conforme você vai alterando os dados. Então, supomos então que você errou aqui a nota do aluno, ele tinha tirado, então não era 2, aqui ele tirou um 8. Automaticamente ele faz o cálculo da média para você e retorna para você o valor na formatação condicional que você tinha estipulado anteriormente. É um recurso muito interessante e facilita a visualização dos dados. E aí você pode tentar fazer aí. No nosso exemplo aqui eu utilizei essa formatação somente no primeiro bimestre.
e vou replicar agora para os outros bimestres também e para a média anual. Quando se trata de fazer formatações na nossa planilha, você pode utilizar esse recurso aqui do pincel de estilo, né? Como a gente fez a formatação condicional na nossa primeira planilha, e eu também já fiz aqui na nossa segunda planilha, você pode selecionar, né, um grupo de células ou uma única célula, né, e pedir para que o pincel de estilo mantenha essa formatação condicional nas próximas planilhas que eu vou utilizar. Então, seleciono o pincel de estilo, a célula conforme está essa formatação, clico no pincel de estilo, vou aqui no terceiro bimestre, e aí aparece para mim esse baldinho de tinta, né? E aí arrasto nas células que eu quero manter essa formatação. E ele traz para mim essa formatação condicional com todos os recursos, né, ó, que você está trabalhando. Mantém aqui a formatação condicional também nessas células com essa cópia do pincel de estilo, né? Veja que conforme eu seleciono uma vez e colo essa formatação de estilo, ele perde o pincel sai, né? Imagina então que eu estou lá fazendo desde o primeiro bimestre, né? Tem que fazer no segundo, no terceiro, no quarto e na média anual. Então o que você faz? Você então selecionou, aí você dá 2 cliques no pincel, ele vai ficar fixo com você. Vai nas outras planilhas que você pretende fazer a formatação. Veja, ele está aceitando passear entre as planilhas, tá vendo? E aí automaticamente já fica. Para sair do baldinho de tinta aqui do pincel de estilo, clico uma vez e ele desativa essa opção. Muito prático também para ser utilizado. Já aprendemos aqui sobre a função soma, função média. Agora pretendo ensinar a vocês uma das funções mais versáteis que trabalha condições no Calc. Chama-se a função C. A função C ela tem a possibilidade de retornar para você um valor se for verdadeiro ou se for falso. Vamos imaginar a seguinte situação então na nossa planilha aqui. Eu gostaria de colocar na frente aqui do nome do meu aluno se ele foi aprovado ou reprovado de acordo com a média que ele tem. Então, para utilizar a função C, eu preciso ter a consciência dos valores verdadeiros e falsos que eu pretendo e qual a resposta que ele vai me retornar em qualquer uma das alternativas. Para digitar a função C, ela começa bem simplesinho, como as outras funções, sinal de igual, você clica na célula onde você deseja inserir essa função, sinal de igual, você digita C, abre parênteses. Veja que, conforme você vai digitando a função, ele já aparece para você aqui a opção, como trabalhar essa função, né? Então, eu quero fazer, o algoritmo de condicionamento dessa função. Então, eu preciso saber, se a nota for maior que 6, esse aluno foi aprovado. Se a nota for menor que 6, esse aluno está reprovado. Então, eu faço primeiro o condicionamento dela, que é se a célula em questão C3, né, for maior, uso o sinal maior, ou igual a 6, então fiz o condicionamento, né, a condição que eu preciso para essa função, coloco o ponto e vírgula, então se ela for maior que 6, o que eu preciso? A primeira resposta tem que ser a afirmativa, se a condição me tornar como verdadeira, né? Eu vou querer que ela preencha para mim aquele espaço com um aluno aprovado. Fecho aspas. Quando for para retornar para vocês assim um texto, que nem no caso da palavra que é aprovado, você precisa colocar ele entre aspas, tá? Como condição de verdadeiro, como condição de falso. Aí eu ponho um ponto e vírgula novamente, abro aspas, e se for falsa a condição, ele vai me retornar a palavra reprovado. Fecho aspas, fecho parênteses e vamos ver. No caso aqui deste aluno, que estava com a média 5, né, que é abaixo então, da condição que ele estava pedindo. Então, como a célula C3 não é maior ou igual a 6, ele retorna como falso, então reprovado.
Como vocês já sabem, eu não preciso preencher em cada uma das células fazendo uma por uma. Eu posso vir aqui na alça de preenchimento e está aqui o retorno, né? Veja que interessante que eu tinha feito aqui selecionado a opção de formatação condicional nessa coluna. Então, nem sempre ele aparece dessa maneira. Pode ser que ele venha com a formatação simplesinha, né? Isso aqui esteja sem formatação. Então, para relembrar que você precisa fazer aqui também a formatação, né? Condicional. Veja bem, o valor da célula é igual a palavra aprovado entre aspas, tá? Aí eu coloquei novo estilo, efeito da fonte, tá? Caso azul aqui, né? E se o valor da célula é igual a reprovado, então eu coloquei novo estilo, efeito da fonte, por isso que ele retornou para mim dessa maneira. Então ele já estava configurado aqui, que eu já tinha feito o preenchimento com o meu pincel de estilo, né? Então é isso, pessoal. Mais uma funçãozinha para vocês. Essa função C é muito versátil, ela pode ser usada também em conjunto com outras funções. Numa próxima videoaula eu vou mostrar para vocês como utilizar dessa maneira. Agora que já aprendemos mais um pouquinho sobre a função C, é interessante também comentar com vocês que o Calc, como planilha de cálculo, aceita a combinação de várias funções dentro de uma única. Então você pode fazer a conexão entre elas, né? Se você, por exemplo, não precisa ter visualmente aqui nessa planilha, eu acabei retornando aqui essa planilha, né? A planilha da média anual, eu não preciso ter aqui a nota desse aluno, mas sim saber somente se ele foi aprovado ou reprovado. Você pode fazer a função média e a função C em conjunto, né? Interconectadas, para que você retorne para você simplesmente o resultado, caso verdadeiro, aprovado, falso, reprovado. E para trabalhar essa conexão dessas funções, você vai proceder da seguinte maneira. Você começa com sinal de igual. No caso, eu vou colocar a função C, porque eu preciso usar a condição de verdadeiro ou falso. Então, nesse caso, a função C ela se torna mais importante diante da situação. Abro parênteses. Eu precisaria do valor, então, aqui. O primeiro item, se você observar aqui, né, o primeiro item é o teste. Aí vem o valor verdadeiro e o valor falso, né? O teste vai ser o seguinte: eu preciso saber da média deste aluno no primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Então, agora eu posso diretamente digitar outra função aqui, no caso a função média, que nós já aprendemos a utilizar. Então, igual, aí não põe o sinal de igual, né? Já foi usado lá só para explicar para o cálculo que eu estou usando uma função. Digito o nome dessa outra função, função média, abro parênteses novamente, aí eu vou lá no primeiro bimestre, clico na nota do aluno, veja que aqui em cima ela me acompanha a função conforme eu estou digitando ela. Eu preciso clicar aqui, colocar ponto e vírgula, para poder ir no segundo bimestre, selecionar também a célula onde está a nota do aluno. Novamente, clico aqui em cima, na linha de entrada, ponto e vírgula, vou para o terceiro bimestre, clico na mesma célula desse aluno, último ponto e vírgula, quarto bimestre, e aqui a nota do aluno. A partir disso daí, você pode continuar aqui na linha de entrada, né? Vou fechar essa função média. Então, fechei a primeira função. Então, se a média desses bimestres, agora eu preciso colocar a condição, né? For maior ou igual a 6, por exemplo. Tá, agora eu voltei para a função média, para a função C. Então, primeiro eu comecei dizendo a função C, coloquei lá a média desses bimestres. Agora faço a condição dela, no caso maior, igual a 6. Ponto e vírgula. Vocês já lembram disso daqui, que é colocar o retorno verdadeiro. Então, se for verdadeira a condição,
eu vou querer que ele volta para mim aprovado. Se for falso, né, ponto e vírgula, abro aspas, porque eu estou retornando uma informação, né? Reprovado. Fecho aspas. E fecho agora parênteses. Pressiono Enter e retorno automaticamente lá para a planilha da média anual e ele me retorna dentro dessa condição. Então, como esse aluno não alcançou a média, vamos lá, vamos ver aqui como ele tem 7, 5, então vamos supor que ele também tirou 7 aqui. Terceiro bimestre 7, quarto bimestre, vamos dizer que ele tirou aqui 9, aqui foi um 9 também. Vamos ver se lá na média anual ele já retornou, ó, já mudou automaticamente. E aí é só você fazer a alça de preenchimento aqui, que ele busca como referência, olha só que interessante, todas as outras células. Veja que ele colocou bimestre 1 e 3 nessa célula, bimestre 1 e 4. E aí ele mesmo foi preenchendo automaticamente, só alterando onde estava o endereçamento da célula. Aí você pode selecionar, quiser incrementar um pouquinho mais, formatar, formatação condicional, o valor da célula é igual a, abre parênteses, ou desculpa, aspas, aprovado, quero que ele apareça com a fonte azul, segunda condição, se o valor da célula é igual a reprovado, fecho aspas, vermelho, ok, e prontinho. Está aqui, mais uma aprendizagem. Vocês podem então conectar as funções em conjunto e ela aceita você continuar, desde que você respeite a regra de programação dessas funções. Ela permite você ir colocando e agregando essas funções umas com as outras. Um abraço e até a próxima.